Olá, mais um devocional. Você comigo aqui, dia 2 de fevereiro. Hoje o nosso devocional tem por tema Uma Mulher Amada. Isaías 54, 5 e 6 nos diz assim: Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, os santos de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada, aflita de espírito, diz o seu Deus. A passagem de hoje é uma promessa especial para as mulheres. Homens, vocês me desculpem, vocês que estão ouvindo aí, mas hoje essa palavra é especial para as mulheres. Deus poderia ter dito: o seu Criador é seu pai, mas não fez. Ele se colocou como um marido amoroso, restaurando uma esposa rebelde. Ele descreve a certeza de sua promessa. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Isaías 54:10. Não importa quão intenso seja o abalo da sua vida, o amor de Deus por você nunca vacilará. Deixe esse assunto resolvido de uma vez por todas em sua mente. De uma vez por todas, na minha e na tua mente, nós precisamos entender que o amor de Deus por mim e por você nunca vai ser abalado. O amor que o Senhor sente por mim e por você não tem como ele deixar de nos amar. Não tem como. Isso a gente precisa o quê? Descartar da nossa mente. De uma vez por todas a gente precisa entender. O Senhor nos ama. Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos amados pelo Pai. Nós somos amados pelo nosso marido, que é Deus. Ele se coloca aqui como o nosso marido. Aquele que vai chamar de volta. Como se a gente fosse uma mulher abandonada e aflita. Muitas vezes nós não estamos tendo atenção, não estamos tendo carinho, não estamos recebendo os cuidados necessários da parte humana. Mas o Senhor, Ele nos chama e Ele se declara para mim e para você como que Ele fosse o nosso marido. O que é um marido? Qual é o dever do marido para com a esposa? O dever do marido para com a esposa é amar como o Senhor ama a igreja. Então, muitas vezes, o relacionamento passa por desgastes, passa por problemas, passa por dificuldades, que a gente não se sente amada, valorizada, cuidada, respeitada. Porém, o Senhor, nosso Criador, Ele se coloca como nosso marido. Então, ainda que o terreno venha a falhar, mas o nosso Criador, Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos deixar. E Ele nos chama nessa manhã e nos fala: eu te amo, eu cuido de você, eu tenho todas as provisões que você precisa. A gente tem tanto poder através da oração. Olha só o tema desse mês: secreto, intimidade. Quando eu e você temos um secreto com Deus, quando eu e você temos a intimidade com o Senhor, irmãos, meninas, tudo que a gente fala com Ele em secreto, Ele contempla o desejo do nosso coração. A gente tem um testemunho de uma irmã que ela teve um problema com o casamento e, enfim, que veio separar. Quando ela chegou para nós, ela já estava separada. E a vida dela era muito difícil, ela era empregada doméstica, então o recurso era pouco, ela pagava aluguel. Só que ela leu essa passagem na Bíblia. E ela sentou no coração dela: bom, eu não tenho um marido aqui dentro da minha casa, mas o Senhor, Ele se declara ser meu marido. Então, tudo que eu precisar, eu vou falar para Ele. Tudo que eu precisar, se o meu marido estivesse aqui, ele faria para mim, então eu vou falar com o Senhor e Ele vai ser meu marido daqui para frente. Foi assim, era um testemunho incrível, que ela falava assim, quando ela ia tomar banho, ela via que o condicionador dela, o shampoo, estava acabando. Ela chegava diante do Senhor e falava assim: ai, meu marido, olha aí, ó, tá acabando, vou ter que comprar outro.
vai ter que comprar outro shampoo. Irmãos, aí alguém abençoava ela conseguia alguma outra fonte de renda e comprava. Ela falava que Deus cuidava dela realmente como era o marido. Ela apresentava as contas de casa, marido, olha, tem todas essas contas aqui para pagar. Deus enviava graça, Deus enviava providência, Deus sustentou ela como um marido. Olha que poderoso. E isso a gente precisa entender, ele nos ama. Ainda que os nossos maridos não venham demonstrar tanto carinho, tanto afeto, a gente sabe também que tudo isso é de criação, mas o meu Deus e o seu Deus nos ama. E ele deixa bem claro, bem explícito isso para mim e para você. Então a gente não pode ter dúvida. Ah, mas eu não faço nada certo. Ele te ama a si mesmo. Ah, mas eu sou ruim. Ele te ama a si mesmo. Ah, mas eu não sou dizimista. Ele te ama a si mesmo. Ah, mas eu não sou ofertante. Ele te ama a si mesmo. Não tem desculpa para falar assim, não, então sinto muito, mas porque você faz isso, porque você é desse jeito, Deus não te ama. Não existe. E não tem nada que eu faça, que você faça, que ele vai nos amar mais. Não tem, porque ele nos ama. E ponto. Essa passagem da Escritura não tem ressalvas. Inclui mulheres solteiras, divorciadas, estéreis ou viúvas. Todas as mulheres, qualquer uma, tem o seu Criador como seu marido, aquele que cuida, que ama, que ampara, que protege. Abraça mulheres que se sentem quebradas, inferiores, inadequadas ou distantes das demais. Se achegue, tenha intimidade, tenha relacionamento, entre no secreto com o seu Criador, que ele é o teu marido. Aleluia! Essa passagem abrange todas as faixas etárias. É a voz de Deus falando às suas amadas e preciosas. Ele fala de paz para suas mulheres, portanto, receba a paz de Deus e deixe que ela acalme qualquer raiva, ansiedade e medo em seu coração. Às mulheres é concedida uma oportunidade única. Tudo em nós é criada para servir e nutrir. Muitas vezes vivemos com medo de desagradar nosso Pai Celeste e nos cansamos de fazer o bem. Tememos que nenhum esforço seja bom o bastante, nenhum sacrifício seja grande o suficiente. Lembre-se, a base não é o que você faz, mas o que foi feito por você. Essa tem que ser a base, essa é a régua. Por isso que eu falei, nunca o que eu vou fazer vai agradar ou vai decepcionar Deus. Porque a régua não sou eu. A régua não sou o que eu faço. A régua foi o que foi feito por mim e por você. Qual foi o preço pago por mim e por você? Foi preço de sangue. Foi preço de sangue. Então nunca vai ser baseado em nós, mas sempre vai ser baseado nele. Nunca vai ser sobre nós. Ah, mas eu não sou boa. Não, você não é boa, mas ele é. Ah, mas eu não sou generosa. Você pode não ser generosa, mas ele é. E esse amor, esse tamanho desse amor que ele sente por nós, isso tem que nos constranger ao ponto de que eu sei, poxa vida, eu sou assim, ele me ama. Por que eu não melhoro? Por que eu não mudo? Por que eu não tenho transformação na minha vida? Por que eu não pego todas as coisas que eu já sei, todas as instruções que o Espírito já me deu e coloco em prática? Poxa, se ele me ama tanto eu errando, poxa vida, eu poderia melhorar. Então isso tem que ser uma coisa, meninas, que não vai fazer, então tá bom, se ele me ama de qualquer jeito. Não, esse amor tem que nos constranger a ponto de causar mudança na minha e na tua vida. Não é sobre o que eu sou, não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem ele é. Sempre foi sobre ele. É tudo sobre ele. Amém, aleluia. Nenhuma de nós conseguiria viver uma vida suficientemente agradável para satisfazer os estatutos de Deus. Jamais eu e você poderíamos fazer algo que chegasse ao ponto de surpreender o Senhor. Nossa, essa aqui, não.
porque a gente é falho, a gente é errante, a gente está aqui no mundo caído. O que nós temos é ter temor, reverência, respeito pelo Senhor, pelo que foi feito naquela cruz, pelo amor que Ele tem para a nossa vida, e que esse amor, ele precisa me constranger e te constranger, a ponto de fazer com que eu e você mude, sejamos transformados de dentro para fora de verdade. Porque o homem vê o exterior, mas Deus está vendo o interior. Poxa vida, se eu estou recebendo esse amor, se eu estou recebendo esse cuidado, se eu sei o quão Ele me ama, quão grandes são os planos dele para a minha vida, tem que trazer mudança aqui dentro. Daqui dentro vai resplandecer para fora, os outros vão ver. Mas a gente é muito visual, a gente quer ver do lado de fora, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e ver a gente sendo uma bênção. Nossa, olha como ela ora, olha como ela fala, olha como ela... Não, irmãs, mas Deus está vendo. Porque é o secreto, é aqui dentro, ó, que interessa. Como aqui dentro muitas vezes tá ruim, tá falso, tá frio, tá impuro, o Senhor, ele decidiu nos amar acima de qualquer coisa. Então ele olha para aqui dentro muitas vezes e vê que poderia estar melhor, mas ele continua nos amando. E esse amor, mais uma vez eu reforço, ele precisa nos constranger a ponto de que eu e você venhamos a ser transformadas por este amor. Porque nenhuma de nós ia conseguir viver uma vida suficiente para agradar o Senhor. Nenhuma de nós íamos conseguir viver uma vida baseada em leis, em mandatos, em regras. Por isso que nós temos que decidir escolher amar o Senhor e viver segundo o direcionamento que Ele tem dado para nós. Nós devemos ser mulheres segundo o coração dEle, mas não o buscaremos se temermos rejeição e ira. Por isso que a gente precisa ter consciência do amor. Se eu tenho consciência do amor, eu não vou temer rejeição e nem vou achar que Deus está bravo comigo. Quando eu tenho consciência do amor que Ele sente por mim e que Ele sente por você, quando você tiver consciência, esse amor vai te constranger de uma forma que você vai ter transformação. O problema é que a gente acha que nós servimos um Deus que está sentado no trono com um raio na mão, esperando o momento que eu e você errar para Ele tacar esse raio na nossa cabeça. E Deus não é isso. Isso é filminho, isso é desenho. Isso é mitologia grega. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de graça. E é isso que Ele é que vai nos constranger e vai fazer com que eu e você não tenha medo dEle. Tenhamos temor dEle. Que nós saibamos que Ele não vai nos rejeitar. Pelo contrário, Ele quer que a gente se aproxime. Porque quando a gente se aproximar dEle, vai haver a transformação, vai haver a restauração que a gente precisa. Isso cria uma atmosfera repleta de frustração. Deus quer libertar suas filhas desse fardo pesado. Quando nós achamos que Deus é um Deus que pesa a mão, que Deus é um Deus que manda matar, não. Um dia Ele pode vir a ocupar esse lugar. Mas hoje Ele é um Deus de amor. Hoje Ele está aqui, ó, para me amar e para te amar. Hoje Ele está aqui como meu marido para cuidar de mim. Nós temos muito exemplo de marido aí que não tem cuidado da esposa, mas o Senhor, Ele se coloca neste lugar. Eu, o seu Criador, sou o seu marido. Você é uma mulher pelo desígnio e propósito divino. Isso é algo a ser celebrado, porque você foi criado de modo assombrosamente maravilhoso. Nós já lemos esses dias. E é inabalavelmente amada. Você é inabalavelmente amada. Uma pequena oração. Senhor Deus, imprime em meu coração o tipo de mulher que tu gostarias que eu fosse. Eu aceito o teu amor inabalável e tudo o que fizeste por mim. Traz-me para mais perto de ti, para um lugar de paz em minha feminilidade.
Eu sou forte porque fui divinamente projetada. Sempre quando eu oro, sempre não, né? À medida que o Espírito Santo vai ministrando, eu falo assim pro Senhor. Senhor, hoje eu não sou aquela que o Senhor um dia projetou, mas me instrui para me ser a menina segundo o teu coração, a mulher segundo o teu coração. Eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que hoje eu não tô, talvez hoje você também não esteja, mas peça pro Senhor, Ele vai te guiar ao tipo de mulher que Ele gostaria que você fosse. Amém? Deus abençoe o seu dia. Você é uma mulher amada. Coloca isso no teu coração e na tua mente. E não aceite nada melhor que isso. O nosso Criador é o teu marido. Tá precisando de alguma coisa? O seu marido aqui na terra não pode te suprir? Não tem marido? Peça para o Senhor que Ele é teu Criador e Ele vai te atender. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.